Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. No final do ano passado, o Matheus Bidu, e esse ano ele perdeu aí espaço por conta da chegada do Andileri, que pegou a posição e falou, é minha. Mas ainda assim, tá para renovar o contrato, Hernan? Antes de falar de Matheus Bidu, eu quero o parecer de Paulo Vinícius Coelho. O quê? O que eu ia falar? Sobre o quê? Sobre Bidu. Não, sobre o Bidu? Tá. Adivinha. Adivinha quanto tempo de contrato? Adivinha? Vai bidar? Adivinha. Ele vai renovar o contrato? Vai renovar o contrato. Adivinha quanto tempo de contrato? 2 anos. Não, você não foi 3 Bidu. anos. Você não foi Bidu. Aí ela foi Bidu. Ela foi Bidu. 3 anos de contrato, essa é a ideia. A discussão tá acontecendo, matéria que eu assinei aí com o Felipe Silva na coluna Mercado da Bola. São 3 anos de contrato e aí muita gente vai falar, poxa, mas por que 3 anos de contrato? Matheus Bidu perdeu o espaço, o Andileri chegou, dominou e tal. Há uma clara ideia dentro da direção e propriamente da comissão técnica que você precisa ter 2 jogadores que te atendem com características diferentes. Você ter mais de um jogador na posição e que você possa ter variação. O Matheus Bidu é um jogador que no ano passado foi muito bem avaliado, porque ele segurou um rojão primeiro, que o Corinthians estava na zona do rebaixamento e depois foi para a pré-Libertadores e ele deu conta, com boas atuações. É bem verdade que a ideia de trazer o Andileri era para dar uma sustentação defensiva, e ele provou isso no primeiro jogo da final do Paulista, e para dar aquele toque de experiência de Libertadores. Mas o Corinthians não está na Libertadores. Sim, mas ele fez um contrato maior, exatamente, você pensa que você vai estar na Libertadores nos próximos anos. E o Andileri vai ser o dono da posição. Então você tem o Matheus Bidu como uma boa opção quando você tem uma possibilidade de atacar mais pelo lado esquerdo. E o Matheus Bidu era um dos menores salários do Corinthians. Então você dá uma valorização salarial para o garoto, estende o contrato e deixa todo mundo feliz. Então, contrato longo, salário alto, ou aumenta o salário, não sei quanto que é o salário, mas isso não vem ao caso, mas você aumenta o salário do garoto e você deixa ele feliz ali, sabendo que ele briga de posição com um cara que chegou para dominar o lugar ali, né? Ficou bom, né? Eu vejo como positivo. Ficou bom. Porque o Andileri chegou, foram 3 jogos, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas ele deu uma assistência em cada jogo e ainda foi muito bem na final, pegou o Estevão ali, claro, o Estevão ganhou algumas, mas chegou muito bem. E o Bidu tá ali, foi importante no ano passado, tá ali do grupo, 3 anos de contrato, não é nada mal. Mas aí isso quer dizer o quê, pensando nos outros laterais? Tem o Hugo, Palácios não vem sendo relacionado, a tendência é que esses sejam negociados? Você tem essa janela agora, não tenho, eu até perguntei, mas fiquei um pouco sem resposta se teria alguma negociação com um desses jogadores, mas tem a janela do meio do ano, né? Você tem ali a possibilidade de uma saída de um desses atletas. É a tendência, né? O Palácios é uma incógnita ainda, né? É um jogador que ainda vai e vem de departamento médico, passando pelo processo físico. Uma contratação que não se explicou, né? PVC, fica de bom tamanho essa lateral esquerda do Corinthians, com o Andileri de titular, o Bidu renovando o contrato e esses 2 atletas não sendo aí a prioridade do Ramon Dias e do Emiliano nesse momento? Como o Andileri chegou muito bem, a gente sabia que ia chegar, mas chegou muito bem. E o Matheus Bidu é um lateral que ataca bem, defende mal, mas pode evoluir. É um bom reserva para o Andileri. Pode faltar, de vez em quando, um jogador que seja mais seguro defensivamente do que o Matheus Bidu. Mas tem o Andileri, que é o titular. Não dá para ter 4 laterais esquerdos no elenco. Você não precisa. O terceiro pode ser da base. Sim, realmente não faz muito sentido. Tem um jogador do Corinthians entrando em campo agora, PVC. 3h45. Quem que é? Memphis. Primeiro Espanha e jogador... Holanda, quartas de final da Liga das Nações. Memphis titular e com a camisa 10. Que a camisa 10 é dele porque ele obriga todo mundo a dar a 10 para ele. PVC. É o primeiro jogador de um clube brasileiro nas finais da Liga Europa ou Eurocopa. Tá aí a escalação do técnico Koeman com o Memphis de camisa 10. Vamos ver a escalação direitinho, bonitinha. Vai lá, PVC, mostre todo o seu conhecimento. Gertruida, Van Dijk, Rato. O time está bem renovado do Ronald Koeman, com o Memphis de centroavante. O Gakpo, muito bom jogador. Frank de Jong voltando a ser titular.
Justin Kluivert, filho do Kluivert, Reinders do Milan, Frimpong, que tem jogado bem. É um time forte e a Espanha é favorita, embora jogue na Holanda, né? É o primeiro jogador de clube brasileiro convocado para uma decisão europeia. A gente lembrou aqui outro dia o Jamal Lewis, da Irlanda do Norte. Sim. Mas em decisão europeia, seja Eurocopa ou seja a Liga das Nações, é a primeira vez que tem um jogador de clube brasileiro jogando. E ele persegue essa liderança na artilharia histórica da seleção holandesa, né? Ele tem só Marco Van Basten e o Johan Cruyff. 4 gols, né? 4 gols do Van Persie, que tem 50, e ele tem 46. O Van Persie agora é técnico do Feyenoord. E eu entrevistei no Zona Mista, no meu Zona Mista, o Kluivert. E ele era um papo assim mais para falar de Barcelona. Patrick Kluivert, pai do Justin Kluivert. Pai do Justin Kluivert. E aí eu perguntei do Memphis. O Memphis estava chegando e ele fala com muito carinho do Memphis, porque ele foi auxiliar técnico na Copa de 2014 aqui no Brasil e o Memphis estava fazendo a sua primeira Copa do Mundo. E aí ele abraçou o Memphis como filho. E ele fala, hoje ele é um dos principais jogadores. Ele falou assim, ó, me arrisco a dizer, nas próximas convocações ele vai estar de volta. E aí, batata, estava de volta. Tá aí, ó, o desempenho do Corinthians chamando a atenção. Inclusive o Coman veio assisti-lo, né? E o Coman deu entrevista, o Memphis Depay deu entrevistas na Holanda defendendo a qualidade do futebol brasileiro jogado no Brasil. Sim. Verdade. A qualidade dos campeonatos do Brasil. Falou a ESPN lá na Holanda, né? Sobre Tá o futebol brasileiro, sobre a torcida, sobre o nível da liga também. O Koeman que veio para o Brasil, horas e horas de voo, foi para Itaquera para ver o Memphis e você reclama que o Dorival foi lá em Mangaratiba, né? Eu não reclamei, eu falei que esse não é o problema. Mas a comparação é boa, porque eu falei, o Dorival vai para a Europa e conversa com o Marquinhos, com o Rodrigo, com o Vinícius. Não, e eu imagino que se tivesse um jogador do calibre, da importância do Memphis para a seleção holandesa, um jogador brasileiro jogando num mercado alternativo, porque vamos falar a verdade, né? Pro europeu, o nosso campeonato brasileiro é um mercado alternativo. Sim. Vamos falar real, vai. Sim. Acho que o técnico da seleção brasileira viajaria até esse mercado alternativo para conversar com esse jogador. Eles não assistem o campeonato brasileiro, não é algo que está tão presente na vida deles. Não tá, vamos ser realistas, não passa. Mas você viu a Ajax e Feyenoord no mês passado? Não, a gente não vê também. Cara, o Brasil e a Holanda têm um patamar que, em relação às grandes ligas do mundo, que são Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, especialmente Inglaterra e Espanha, a Holanda está embaixo. Sim. Né? Tanto que não é todo ano que chega nas oitavas de final, como chegou nesse ano, chegaram PSV e Feyenoord. O campeonato holandês passa no Brasil, ou seja, a gente tem mais informação, usualmente, do campeonato holandês do que se tem do campeonato brasileiro na Holanda. Mas isso é o problema deles, a gente pode ver PSV e Feyenoord, Feyenoord e Ajax, Ajax e AZ. Agora, não é o campeonato de mais audiência no Brasil. Então, o campeonato holandês também é um campeonato alternativo. Sim. Né? A diferença é que o Brasil é campeão do mundo e a Holanda nunca foi. Chegou 3 finais de Copa do Mundo. É uma seleção histórica, sensacional, mas não ganhou a Copa do Mundo. A seleção, o futebol doméstico... E que faz parte da doméstico, nossa história enquanto trajetória na Copa do Mundo, né? Porque tiveram enfrentamentos importantes, sim, Brasil e Holanda, vitórias dos dois lados. Ao longo dessa história. O fato é que, quando o Romário foi para a Holanda, foi o primeiro brasileiro jogando na Holanda, a gente achou super estranho. A diferença é que isso faz 37 anos, e hoje quem acha estranho são eles. Depois do Ronaldo Fenômeno foi, também muito jovem. Marcelo Ramos, Vampeta. Era um centro ali intermediário para o cara, o jovem jogador promissor, chegar na Europa, chega na Holanda, se desenvolve na Holanda, depois vai para as grandes ligas. Isso aconteceu com vários atletas na história do nosso futebol. Lili Nascimento com as informações do lado do Timão. É agora o desafio? Não, fica quieto, calma, eu tô voltando ainda. Eu abri o nosso grupo do WhatsApp e tinha a Lili assim, ó, alguém do site pode me chamar? Aí tem uma figurinha da Lili que é pegando fogo atrás, ou seja... Sério? Pode ser caos, confusão, tiro, porrada e bomba. Não. O que é hoje, Lili? Tá tudo certo?
Tudo bem, meus amigos? Bom dia para vocês todos do estúdio, ao fã de esportes. Pode ser caos, mas também pode ser notícia boa, né? A depender de quem estiver ouvindo a notícia. Vamos falar do Yuri Alberto, né? O empresário dele, o André Cury, deu entrevistas ao portal UOL e também aos amigos do GE, falando sobre propostas que, segundo ele, chegaram ao Corinthians, propostas milionárias de 186 milhões de reais aí pela compra do Yuri Alberto, mas que o Corinthians não teria aceitado essas propostas, né? Lembrando que o Corinthians deve cerca de 27 milhões de reais ao André Cury, as empresas dele, né? E também a ele faz essas cobranças na justiça e ele justamente queria fazer essa negociação de venda do Yuri Alberto, não só pelo jogador também ter a oportunidade de jogar na Europa, mas que também o Corinthians consiga pagar o que deve a ele. Bom, eu fui atrás de uma resposta do Corinthians, tá? Conversei com algumas fontes que estão diretamente ligadas aí em negociações de atletas, venda de atletas ou não. O que eu consegui apurar, tá? Segundo o Corinthians, não chegou nenhuma proposta oficial, como disse o empresário André Cury aos amigos. Segundo o Corinthians, a proposta não chegou de 186 milhões de reais. E mesmo se essa proposta estivesse na mesa ali do Corinthians, do presidente, todos os diretores, eles não iriam aceitar de cara a proposta, porque o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Então o Corinthians enxerga que já ganharia metade desse valor, né? Então não conseguiria comprar um centroavante tão valioso como o Yuri Alberto para colocar no lugar dele vestindo a camisa corintiana. Então, segundo o Corinthians, se chegasse essa proposta de fato, ela não seria aceita assim de cara, tá? O que o Corinthians fala em off, essa fonte falou para mim, que a única proposta e a última proposta que chegou do empresário, do André Cury, para o Corinthians foi uma proposta de empréstimo de um clube inglês, que o Corinthians teria que arcar com praticamente todo o salário do Yuri Alberto, e aí na mesma hora essa proposta não foi aceita, né? O Corinthians não viu como algo positivo para o clube ter que pagar aí o salário do Yuri Alberto jogando em um outro clube, em um clube inglês, por isso não aceitou. O que eu apurei também é que nessa temporada 2025, nenhuma proposta também oficial na mesa. O Corinthians enxerga, né, essa pessoa que eu conversei nos bastidores aqui, eles enxergam que essas tentativas seriam para tumultuar, né, já que o Corinthians está chegando em uma final de campeonato, tá? Então foi tudo isso que eu consegui apurar com uma fonte. Para o torcedor corintiano é uma notícia boa, né? O Corinthians não está nem perto aí de querer vender o Yuri Alberto, mas o empresário insiste que as propostas estão chegando, amigos. Ah, mas se ficar nessa tarde ali de que o Corinthians está negando e tá tudo certo e não pretende mexer com o Yuri Alberto, sem caos, sem figurinha de caos. Nesse momento o Yuri não tem motivo para sair também, né? Não. Porque ele já viveu momentos piores ali de pressão, Sim, né? claro. Não é o caso agora, tem sido muito importante. A Lili volta no nosso Sport Center, a gente faz uma rápida pausa também aqui no programa para dar um respiro, porque depois também tem tanta coisa, hein, Bruno? Sim.